E cá, vocês já entenderam o tamanho do problema que é o Banco Master? Eu acho que não, tá? A maioria do Brasil ainda não percebeu o tamanho do buraco. O ministro Edson Fachin abriu hoje um ano do Judiciário. De presto, indicou que a ministra Carmen Lúcia vai ser responsável por construir um código de ética para o Supremo. Enquanto isso, outro ministro, José Antônio Dias Toffoli, segue responsável pelo caso do Banco Master. Mais antiético? Impossível. Os irmãos de Toffoli, que vivem de forma bastante humilde, são sócios indiretos de Daniel Worcaro do Master num resort milionário. Toffoli, ele próprio, frequenta o resort de jatinho e helicóptero, apesar de que donos mesmos, eram seus irmãos que não frequentam o resort. A gente não sabe do conto do Master a metade. Por quê? Porque Toffoli declarou sigilo máximo para o caso. Mas vamos dissecar aqui o que a gente sabe. Ele é o juiz e está envolvido. Como também está o ministro Alexandre de Moraes. A mulher de Alexandre fechou com o Master um dos mais valiosos contratos da história dos escritórios de advocacia do Brasil. Mas calma, não fica aí. Toffoli abriu esse sigilo para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Por quê? Ninguém sabe. Mas o presidente do Senado tem acesso a detalhes da investigação sobre a fraude do banco que outros ministros do Supremo não têm. Por quê? Olha, o Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá aplicou cerca de 400 milhões de reais no Master. Perdeu tudo. Por que fez esse investimento num banco que a Faria Lima inteira sabia que ia ser sujo e ia dar problema? Por incompetência ou tinha algum esquema? Só o Rio de Janeiro jogou mais dinheiro fora no Master. Mas se você comparar a economia de um estado e do outro, nada é pior do que o Amapá. E Alcolumbre é um dos raros sujeitos em Brasília que sabe como está realmente essa investigação, porque afinal é sigilo. Não para. Ciro Nogueira, o senador, presidente do Progressistas, então, que como ministro da Casa Civil mandava no Palácio do Planalto de Jair Bolsonaro, Nogueira apresentou no Senado uma proposta para aumentar o Fundo Garantidor de Créditos. Esse fundo, o FGC, é um dinheiro que todos os bancos são obrigados a manter lá no Banco Central. Quando um banco qualquer fecha as portas, o FGC indeniza os correntistas até um certo limite, hoje 250 mil. Ciro quis muito, junto com o Alcolumbre, aumentar esse valor para 1 milhão. Esse é um baita prejuízo para todo mundo, menos para a hora quem estava com medo de terminar pendurado no Master. Quando tentaram articular isso em 2024, não rolou. Alguém tem dúvidas de para quem Ciro estava trabalhando? Para quem será? Eu poderia citar também Antônio Rueda, gente, o presidente do União Brasil, seus jatinhos e a relação dos seus jatinhos com o dono do Master, mas aí não daria tempo para a gente falar do PT e de como o Banco Master chega agora na Casa Civil de Lula, ou ao menos muito perto dela. De como chega também na liderança do governo no Senado. Vem comigo, tá? Porque essa história é longa. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Quarta-feira, agora, sai a segunda edição da pesquisa Meio Ideia. Se você for assinante premium, recebe. Você vai ser, no grupo de amigos, quem está no topo da informação. E não são só os números, tá? Vai ter análise também da pesquisa, o que é que aqueles números querem dizer. Feitas pelo Maurício Moura, diretor do Ideia, feitas por mim, pelos jornalistas do Meio. Uma pesquisa própria nos permite entender não só quem está na frente, quem está atrás, mas principalmente escolher que perguntas fazer para tentar descobrir o que está movendo o voto das pessoas. A gente vai trazer luz para perguntas que as pesquisas não fazem hoje. Basta assinar o Meio. Quarta, na primeira hora, está na sua mão. Assina já, seja a pessoa que traz informação para as conversas de política ao seu redor. Ajude a disseminar informação de qualidade. Isso nunca foi tão importante. E este é o ponto de partida. Em 2018, o hoje ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, era governador da Bahia. O hoje líder do governo no Senado, Jacques Wagner, era secretário de Desenvolvimento Econômico de Rui. Wagner privatizou, o PT privatiza também. Ele privatizou nessa época a EBAL, Empresa Baiana de Alimentos. O principal produto dessa estatal era um cartão de crédito, o Credicesta, que permitia aos funcionários públicos do Estado fazerem compras e a fatura era paga descontando-se diretamente da folha. É tipo um empréstimo consignado, só que via cartão de crédito. Pois bem, quem comprou a empresa foi um empresário chamado Guga Lima, que era, sócio de Daniel Worcaro, dono do Master.
Foi com Cred Sexta que a gigantesca fraude bancária do Master começou, porque ali estava um vínculo com garantia de crédito dado pelo governo baiano via folha salarial dos funcionários, que gerou a crescente bola de neve que nos trouxe até aqui. Nós sabemos que foi graças a um pedido de Jacques Wagner que o ex-ministro da Fazenda de Dilma, Guido Mantega, terminou funcionário de Vorcar um módico salário de R$1 milhão por mês. Quer esse salário? Eu também quero. E nessa atuada foi Mantega com o Rui Costa que conseguiu costurar um encontro de Vorcaro com o presidente Lula. Veja, para ser bem claro, não há qualquer indício de que Lula tenha feito qualquer coisa por Vorcaro. Nenhum. Como não há, por enquanto, qualquer indício de que Jair Bolsonaro ou qualquer pré-candidato à presidência tenha relações diretas com Master. Zero. Há uma relação indireta via Fabiano Zeta, o pastor, outro dos ex-sócios de Vorcaro, são muitos os ex-sócios, que comprou dos irmãos de Toffoli parte do resort Itaiaia, aquele que Toffoli frequenta, mas não é dele. Zétel foi doador da campanha de Tarcísio e de Bolsonaro. A gente pode ir além, e além, e além. Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, foi posto no cargo quando? Janeiro de 2022. Adivinha o que havia acontecido em janeiro de 2022? Começou o governo Lula. Gala, ora, próximo de meio Ministério da Fazenda. De novo, importante ressaltar, o ministro Fernando Haddad é um que circula alertando para o problema do Master faz um tempo, tá? Não tem nada a ver com a turma do PT baiano que fez negócios ativamente com o Master, ou indiretamente com o Master. O método de Vorcaro sempre foi esse: sair embrenhando no esquema, pagando dinheiro alto, todo mundo que conseguisse para, assim, abrir as portas do poder. Quem quis fazer negócios e estava próximo do governo Bolsonaro, conseguiu. Quem quis fazer negócios e estava próximo do governo Lula, conseguiu. Quem quis fazer negócios e estava próximo do Supremo, conseguiu. Quem quis fazer e era ligado ao Senado, aos governos estaduais, a municípios mais ricos, todo mundo conseguiu, e no meio desse lamaçal, muita gente abriu portas de gente mais poderosa. Não escapa ninguém. Vorcaro se meteu como pôde no Estado brasileiro e as defesas do Estado são tão baixas que ele entrou. Não temos controles, foram desmontados. E a gente tem as instituições funcionando aos trancos e barrancos, né? O Procurador-Geral da República protege Toffoli. Toffoli protege Vorcaro. O Supremo está travado, o Senado também, enquanto ao menos a Polícia Federal ainda vai trabalhando. Essa bomba vai explodir. E se tudo der certo, uma CPI lá dentro do Senado vai trazer a público muita coisa. Lula está planejando fazer uma campanha dizendo que o problema do Brasil é o sistema. Na versão petista, o sistema é a Faria Lima, o setor financeiro. Se depender do ministro Sidônio Palmeira, responsável pela comunicação de campanha, não vai ter Lulinha Paz e Amor. Vai ter aquele Lula populista, sabe? O da culpa é das elites. O fato de que meia elite está dentro do partido dele é só um detalhe, veja bem. Flávio Bolsonaro, ora, vai ser outro candidato que deseja ser antissistema, né? Porque dizer que a culpa é do sistema é só o que a família sabe fazer. E o sistema é a democracia, o sistema é o Estado, que sim, pós-Dilma, pós-Lava Jato, pós-Bolsonaro, pós-tomada do Centrão, piorou. Ficou mais disfuncional. Some a crise econômica seguida da crise de confiança, seguida do sufocamento dos meios de controle de dois governos muito ineptos. Temos um Estado com mais espaço de corrupção do que havia. Temos um Supremo mais politizado do que havia. E a gente ainda sofreu uma tentativa de golpe militar. Se Lula e Flávio Bolsonaro fizerem uma campanha contra o sistema, como parece que será, vão ser os dois líderes das pesquisas dizendo que o Brasil não funciona. É uma mensagem bem perigosa no momento de tanta fragilidade, porque, embora impopular e sem o apelo populista, a verdade é que aos trancos e barrancos o Estado ainda funciona. Apesar de Toffoli, apesar de Alexandre, apesar do PT baiano, apesar do presidente do Senado, apesar dos presidentes de progressistas e do União Brasil, apesar de golpe de Estado, como tentou Jair Bolsonaro, apesar de tudo isso, o Master foi liquidado, há uma CPI no Senado, a Polícia Federal está investigando pesado e veja só, a imprensa segue apurando e publicando. A notícia é que o Brasil vai mal. A notícia é também que, apesar de mal, ainda temos uma democracia. E essa democracia é transparente o suficiente para mostrar onde estão os pedaços podres. Isso é uma vitória. Não é o momento de fazer campanha eleitoral jogando a nossa democracia no lixo. Quem faz campanha antissistema está fazendo exatamente isso.
Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.